Olha, tem uma pergunta que ecoa há mais de 2000 anos. Jesus ressuscitou mesmo? Essa é sem dúvida uma das questões mais profundas e importantes da história. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, com base numa análise bem interessante do psicólogo Elie Samuel. E a resposta, claro, não é nada simples. Para muita gente é um sonoro sim. Para outras, um não igualmente firme. Porque vamos combinar, quando a gente fala da ressurreição no sentido literal, de voltar à vida, bom, aí a gente está entrando de cabeça no terreno da fé. E não é uma fé qualquer, não. Nós estamos falando de mais de 2 bilhões de pessoas no mundo que acreditam que Jesus de fato ressuscitou em carne e osso. Ao mesmo tempo, claro, muitas outras pessoas simplesmente não compartilham dessa mesma convicção. Ok, mas e se a gente saísse um pouco do literal? Se a gente pensasse na palavra ressuscitar de um jeito mais amplo? Porque, olha só, ressuscitar também pode significar renovar, reaparecer, renascer. É exatamente por essa lente que a gente vai investigar essa história hoje. E para começar, a gente tem que olhar para um ponto-chave. A primeira, digamos, evidência do impacto dessa ressurreição não é uma prova física, mas sim a convicção. A convicção, assim, inabalável dos primeiros discípulos, aquelas pessoas que levaram essa mensagem para o mundo. Pensa bem comigo. O que esses primeiros seguidores ganharam com isso? Nada de impérios, nada de riqueza, zero poder político. Muito pelo contrário, o que eles ganharam foi perseguição, tortura e, para muitos, a morte. A tradição conta que Pedro foi morto de cabeça para baixo e Paulo decapitado. Isso já nos dá uma pista para outra forma de entender a ressurreição. A ideia de que Jesus não ressuscita só no corpo, mas também no poder e no impacto que os ensinamentos dele têm até hoje na vida das pessoas. Como assim? Bom, a mensagem dele reaparece, ela volta à vida em atos bem concretos de compaixão. Quer um exemplo? Jesus ressuscita toda vez que alguém oferece comida para quem tem fome. Ele ressuscita quando uma pessoa doente recebe uma visita. Cada gesto de empatia, sabe, é uma forma dos ensinamentos dele voltarem à vida, bem aqui, no nosso dia a dia. A mesma coisa acontece quando a gente vê alguém acolhendo quem está vulnerável, acolhendo um imigrante. É a mensagem dele se renovando através das nossas ações. E olha, isso não é uma interpretação moderna, tá? Está lá no próprio Evangelho. O próprio Jesus se identifica com quem sofre quando diz: "O que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram." O mais curioso é que essa conexão vai além da religião. A psicologia moderna, hoje em dia, reconhece que valores centrais nos ensinamentos de Jesus, como compaixão, gratidão e perdão, são caminhos diretos para a nossa saúde emocional, para o nosso bem-estar. Mas tem mais. Existe um outro sentido, um que é até mais duro, eu diria, e ao mesmo tempo bem impressionante. É a ideia de que Jesus também ressuscita na precisão das suas advertências proféticas. Pois é, ele mesmo avisou que muitas pessoas viriam em seu nome, mas para enganar, para manipular. E essa palavra atravessou a história, né? Isso mostra que, mesmo quando o nome dele é distorcido para obter poder e controle, a própria advertência se prova viva. A profecia, de certa forma, continua se cumprindo, bem na nossa frente. Então, tá. Como é que a gente junta tudo isso e volta para a nossa pergunta central? Parece que a resposta para Jesus ressuscitou depende muito da lente que a gente usa. Se for pela lente da fé, é uma resposta pessoal, baseada na crença de cada um. Mas se for pela lente do legado, a resposta é mais ampla, baseada no impacto histórico e social dele. E nesse sentido mais amplo, a resposta parece ser um sim bem claro. Jesus ressuscita toda vez que seus ensinamentos reaparecem, que vidas são renovadas, a compaixão renasce e o amor inspira a ação, ajudando pessoas a redescobrirem um propósito. Então, no final das contas, talvez a pergunta mais profunda não seja apenas se Jesus ressuscitou lá no passado, mas se ele continua a ressuscitar hoje na vida de quem ama, serve, acolhe, perdoa e cuida.